tô aqui, ó, pedindo pelo amor de Deus que alguém me ajude, porque eu não sei mais o que fazer. A gente entra em contato com Delfina, não tem vaga, 28 não tem vaga, nenhum lugar tem vaga. E aí, se ele continuar aqui, ele vai morrer, porque não tem estrutura pra receber. Ele tá aqui, ó, carro de funerária já não para de chegar, não para de morrer gente. Por favor, governador, abre os hospitais pra atender esse povo, abre o UTI pra atender esse povo. Como eu havia denunciado lá no vídeo anterior, o Amazonas ele tinha 482 máquinas de respiração mecânica, né? E essas máquinas elas foram sucateadas, elas foram perdidas e a quantidade de máquinas que sobrou para atender o Covid-19 foram apenas 69. Aí o Wilson Lima ele falava em entrevista que ele tinha um quantitativo enorme para atender a demanda do Covid-19, no caso no hospital Delfina Aziz. Sabe por que o Wilson Lima estava completamente desesperado? É porque ele tinha um hospital com capacidade para 400 leitos. 400 leitos. Sabe quanto o Wilson Lima botou para funcionar? Apenas 69 leitos. 69 leitos. Ele tinha respirador mecânico que ele havia ganhado do governo federal. Tinha. E ele botou para funcionar. Só que havia sobrado alguns. A questão toda é que uma UTI de Covid-19 não se faz apenas de respirador. Tem outros detalhes que é necessário. Tempo que eu tenho rodeado o João Lúcio, eu recebi várias denúncias. Inclusive de um camarada que trabalha lá perto, trabalha próximo do hospital, e ele trabalha ali há 10 anos. Ele fez várias denúncias, inclusive de que as pessoas que trabalham ali, os médicos e enfermeiros, algumas vezes têm medo de tocar nos pacientes, de tratar os pacientes por receio de pegar o tal do Covid-19. Esse homem é um exemplo disso aí. Ele é um paciente do hospital João Lúcio que fugiu. Ele dizia que não bebia água há 2 dias e estava fugindo porque estava com medo de morrer. Agora, você que está vendo aí, veja se reconhece. Ele pode ser seu familiar. Ele estava fraco, sem forças, caindo. E ninguém foi lá para ajudá-lo. Como você sabe, o Hospital João Lúcio não deixa que os pacientes tenham acompanhantes. Por isso ele pode ser parente de alguém. Esse é só um minuto de trégua para quem está na guerra. O Delfina Aziz, hospital público de referência de Manaus, chegou ao limite da capacidade por causa do coronavírus na última sexta-feira. 69 leitos, todos ocupados. O Fantástico teve acesso às imagens da UTI no dia do estrangulamento de vagas da unidade. Elas foram feitas por um enfermeiro. Todos os leitos têm ventilação mecânica. Todos os pacientes estão com alguma síndrome respiratória aguda. São casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Ontem, 2 desses leitos foram liberados, mas porque 2 pacientes morreram. Mais leitos? Até tem, mas faltam funcionários para atender mais pacientes. Profissionais da saúde reclamam da forma como o Estado se organizou para lidar com o coronavírus. A estrutura hospitalar do estado do Amazonas é precária. O que deveria ter sido feito era concentrar todo o atendimento no Hospital Delfina Aziz, grande, amplo. Dessa forma, evitaria o trânsito do vírus entre os profissionais da saúde. Na rede pública, os pacientes com Covid são atendidos não só no Delfina Aziz, mas em outros 3 hospitais. E em tempos de pandemia, a superlotação nas unidades só aumenta o risco de contágio entre pacientes e funcionários da saúde. Meu desabafo, sou funcionário do 28 de agosto. A direção fez uma sala dentro do hospital em que botaram várias cadeiras, que não daria mais ou menos uns 20 centímetros de um paciente para outro paciente, com 2 funcionários lá dentro. Aconteceu uma bomba e que começou os casos a aparecerem. Sofia Pinheiro da Silva, de 64 anos, era técnica de enfermagem do mesmo hospital. Morreu na última quarta-feira. Eles alegaram que ela tinha falecido de parada cardíaca. E agora a gente ficou até surpresa quando meu irmão mostrou o atestado de óbito dela, que deu Covid.
muitos profissionais utilizando os equipamentos de proteção individual incompletos, equipamento de proteção individual de péssima qualidade. A crise no sistema levou à troca do secretário de saúde esta semana. Vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Você tá sentindo falta do teu paladar? Tá sentindo falta do olfato? Você tá com o corpo dolorido? As pálpebras dos teus olhos dói? Pois é. Você está com coronavírus. Você tem até medo de falar isso, né? Eles fizeram um alarde tão grande com essa doença que você ficou com medo de dizer que você tem essa tal da coronavírus e ser discriminado por causa disso. O problema não é as pessoas saudáveis de pegar essa doença. O problema é as pessoas com doenças mórbidas pegar esse tipo de doença. Eu já peguei. E eu tô bem. Não morri. Mais fácil eu morrer aqui conduzindo esse carro do que morrer de coronavírus. Ah, e tem muitas pessoas que faleceram, que já morreram por causa disso, claro. Muitas pessoas mesmo. Por exemplo, lá no João Lúcio, como eu falei, estão sendo jogadas lá sem direito a acompanhantes. Mas essas pessoas não estão morrendo exclusivamente por causa do coronavírus. Essas pessoas estão morrendo porque o governador ele não deu o suporte necessário para que essas pessoas fossem curadas, tratadas. Por isso que eu citei ali a Samel dando um banho, dando um baile de como tratar os pacientes do Covid-19, entendeu? Então, eu sou apenas um cachorro morto, ou um cachorro velho, né? Chamando a atenção aí desse governador. Governador que está com dinheiro garantido, enquanto que ele fechou o comércio. Fechou o comércio. Agora como é que a gente vai obedecer um governador que não obedece nem mesmo à justiça do seu estado? Aí a gente vai e não obedece ao decreto dele, né? E para parar as atividades aqui tem que passar por cima do meu cadáver. E eu quero ver quem vem aqui enfrentar o governador para parar o trabalho aqui. Governador é vida louca, hein? Estão vendo aí? O cara peitou o judiciário, meu amigo. A questão aí é que o Wilson Lima peitou aí o pessoal do judiciário, falou que ele era o cara do saco roxo e pra parar ali com a obra dele no hospital Newton Lins, só passando por cima do cadáver dele. E mais, ele queria ver quem era o macho que ia enfrentar ele. Quem era o macho que ia enfrentar o governador? Falou pro pessoal lá da justiça, mano. Aí eu fiquei pensando o seguinte, pô, se o governador, que é o governador, nem sequer, não tô dizendo que ele não acata, eu tô dizendo que nem ao menos ele respeita uma ordem judicial, ele não respeita, como é que ele quer que o cidadão amazonense venha acatar um decreto do governo? Hã? Aí ele faz decretos para não abrir os estabelecimentos. Como é que ele quer que o cidadão obedeça aos decretos dele, se nem ele mesmo obedece aos decretos da justiça? Aí se nós não obedecermos ao decreto dele, o que ele vai fazer? Ele vai na justiça, que ele não obedece também, que ele desrespeita, e vai fazer a justiça na marra e impor para o cidadão a exigência do cumprimento do decreto. Caso o cidadão não cumpra o decreto, o que acontece com o cidadão? Tchau, negão. Bye bye, cadeia. Tem uma outra questão, é que os pacientes do João Lúcio estão sendo depositados no hospital. Se você tem um ente querido, e esse teu ente querido está passando mal, meu amigo, o último lugar que você deve levar é o hospital João Lúcio. Último lugar, meu amigo. Procure lá o hospital de campanha da Samel.
Ou se você tiver bala na agulha, tiver uma graninha, vai lá na Samel. O governador que não tem dado recursos para essa moçada ser atendida, e essas pessoas estão sendo jogadas nos corredores sem direito aos seus acompanhantes. Aí ele não permite que os pacientes tenham direito a acompanhante. Por quê? Você que já foi acompanhante, você sabe qual é a tua função de acompanhante. Aquela negocinho do soro lá parou de descer, você vai lá e chama o enfermeiro. Teu paciente tem complicação, você vai lá, chama o enfermeiro, chama o médico, enfim. O pessoal do Covid-19 não tem esse direito. O pessoal não tem esse direito. Se eles estiverem passando mal, eles vão se lascar. Vão morrer lá. Né? O cara vai se lascando lá sozinho. Por quê? Não tem acompanhante. Não tem acompanhante. Então, por isso que a tendência dessas pessoas que vão para ser internadas no Hospital João Lúcio é que elas venham morrer. Além do atendimento ser um atendimento inadequado, o Ministério Público já deveria ver isso aí, cara. O Ministério Público já deveria ter visto isso, porque isso foi denunciado pelo diretor da Samel. O diretor da Samel, ele teve a cara e a coragem para chegar diante das mídias sociais e denunciar de que o protocolo feito pela OMS e pelo governo do estado do Amazonas era um protocolo falido, que não surtia efeito e, muito pelo contrário, estava trazendo morte. Ele foi enfático quando ele disse que todos os pacientes da Unimed não haviam obtido óbito. Eles não tiveram óbito. Todos os pacientes da Unimed, eles sobreviveram. Tanto que a cápsula de respiração não invasiva, ela foi trunfo de um dos sobreviventes, uma garota chamada Vanessa, né? Ela sobreviveu e levou o seu nome ali para batizar a cápsula não invasiva. E tá aí, o pessoal da Samel tá de parabéns, tá fazendo um belíssimo trabalho. Eu tô torcendo muito para eles ali naquele hospital de campanha, onde eles estão ali sob a direção do hospital que teve recursos ali da prefeitura. Bom, parabéns à Unimed. Outro ponto,